o que eu faço para agradar a Deus? Vamos tentar ir no âmago desta questão e naquilo que entendemos que se torna o alvo principal, simples, direto, objetivo do crente. Quem tem uma visita que vai na casa à noite jantar e não gosta de sopa, certamente o anfitrião não servirá sopa. Por quê? Uma criança saberá responder. Porque quem recebe deseja agradar o convidado. Em princípio, eu não gosto de perfume. E a Sandra tem muito cuidado em usar os perfumes desde o namoro. Por quê? Porque a namorada, a noiva, a esposa gosta de agradar o marido. Ainda mais num assunto que é exclusivamente para atrair, para agradar, em vez de o contrário. Conheci uma senhora rica, cujo marido gostava de dar um presente de aniversário todo ano para ela. Era só um carro novo. Todo ano, um carro novo. Pequeno detalhe, ele nunca perguntava a ela qual o modelo, qual a marca, qual a cor, o que ele queria dar. Então, já ficamos assim um pouco divididos em avaliar esse gesto, né? Por trás do grande valor financeiro, aí já fica um pouquinho arranhada a questão tanto quanto óbvia de querer agradar a quem você quer homenagear. O maior objetivo do ser humano deveria ser agradar a quem o criou, deu vida, deu existência. Muitas pessoas não pensam nisso. Eu existo. Por alguma providência, por algum motivo, por alguma causa, por algum tipo de desejo ou de ação, eu vivo. E é algo complexo, muito complexo, que eu chamo de vida. Então, na hipótese de alguém ter me dado esta vida, é óbvio que eu tenho satisfações a dar, e muito mais do que satisfações, eu acho que eu tenho o dever de fazer o que esse alguém que me criou, o desejo que ele tinha, o projeto que ele tinha comigo. Tudo mais deveria ficar secundário na vida. Tudo mais. Cada homem, mulher, velho, criança deveria ser perito na arte de agradar ao Criador. Vamos ter que deixar de lado um pouco nesse raciocínio os que não acreditam que tem Criador nenhum, que saíram de uma explosão qualquer, ou vieram de um macaco, o próprio macaco veio do peixe, que veio de uma ameba, que veio de sei lá de quê, e veio de uma sopa de vitaminas, de não sei o que lá e tal, cada palavra que eles descrevem, que eu já li estudinho, e eles descrevem coisas, eles definem coisas com palavras que eles não definem. Ou seja, eu não sei como é que gênios, doutores que mandam o homem à lua entram nessa, mas não veem que estão rodando em círculo, porque estão explicando coisas com coisas que não explicam, que não sabem explicar, ou seja, não estão explicando coisa nenhuma. Então vamos ter que deixar de lado alguém que
nem acredita que tem um Criador. Mas isso não elimina o fato da responsabilidade desta pessoa em agradar o seu Criador, mesmo que ele não creia que tem. Então, eu não preciso saber se você é um crente forte ou fraco. Nem se você é crente em Jesus Cristo. De repente, apenas busca com sinceridade o Criador, crê na existência de um Criador e busca. Tem esses. E tem aqueles que são rebeldes mesmo, até que creem, mas não querem pensar muito no assunto. Há de todo jeito. E eu repito de que eu não preciso conhecer quem está me ouvindo para poder afirmar que você precisa agradar a Deus. Uma pergunta natural que qualquer um de nós poderia fazer seria: muito bem, o que é que eu faço então? Obviamente é um tema muito vasto e não temos como esgotá-lo, nem em muitas pregações, quanto mais em uma só. Mas eu quero tocar em alguns pontos básicos. Primeiramente, dizendo que Deus não está muito preocupado se você vai servir para Ele à noite na sua casa um filé, ou um peixe, ou um guisado, ou comida vegetariana, ou sopa. Nem está muito preocupado com que tipo de perfume você vai colocar sobre sua pele. Pode ser perfume barato, francês, italiano, sei lá. E nem qual é o carro que você vai dar para ele, seja novo, seja usado, importado, nacional. Nem está preocupado com o dinheiro que você vai dar para ele, com bens que você vai dar para ele. Saindo da área material, podemos afirmar também que Deus não está essencialmente preocupado com a sua profissão. O que você faz? Eu tenho que pensar numa profissão para agradar a Deus. Essa pergunta não teria muita resposta. Qual é a profissão que mais agrada a Deus? Os costumes, frequências à igreja, tempo gasto com a Bíblia. Ele não está preocupado com isso, essencialmente. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, muito menos que elas são desprezíveis a Deus, que não são. Eu estou apenas dizendo que essas coisas não são básicas no objetivo de agradá-lo. E o que é básico para agradar a Deus? Vou ler 3 passagens. Primeira, vamos lá. 1 Samuel 16 e 7. Contexto: quando Samuel foi escolher aquele que queria substituir Saul como rei, no caso Davi. Então, Deus mandou Samuel escolher e ungí-lo ali. Esse é o contexto. Então, no versículo 7, 1 Samuel 16 e 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência. Porque no versículo 6, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, irmão de Davi, e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Algum motivo levou Samuel a achar que ali era o homem. Talvez alto, bonitão, não sei. O mais velho deles, não sei. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, que é para onde ele estava olhando, nem para a sua altura. Está vendo? Deus não está muito preocupado com a sua altura, não. Porque eu o rejeitei. Não é que rejeitou a pessoa,
aqui de Eliabe não, mas o rejeitou como ungido, como aquele que iria substituir Saul. Eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. E a passagem continua. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Diz assim, Deuteronômio 5 e 29. De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, não vou explicar o contexto, porque é muito clara a passagem em si, que é o que nos interessa aqui. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão. Quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Se acha o Senhor quando se busca de todo o coração e alma. Agora, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Aqui é um profeta repreendendo um rei que tinha agido de uma maneira errada. Não vamos para o contexto também. Porque quanto ao Senhor, aqui o profeta falando esse rei, profeta Anani. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu loucura, e continua a passagem, então ele repreende duramente aí o rei. Então, eu acho que não precisa ser muito observador para ter percebido que essas três passagens têm uma palavra em comum, a palavra coração. Curiosamente, é a mesma palavra que nós usamos hoje, séculos e séculos depois, noutra língua, mas a mesma palavra que tem um sentido físico, num órgão, um músculo que bombeia sangue, no nosso caso. Naquela época não era obrigatoriamente o coração como nós conhecemos hoje, mas se referia a órgãos internos, ou seja, muito parecido o modo como usavam naquela época e que nós usamos hoje. Hoje nós temos, claro, a medicina muito mais desenvolvida e conhecemos os órgãos de uma maneira extremamente detalhada. Na época, então, era a ideia de interior, de órgãos internos, mais ou menos assim, que basicamente podemos entender que era a mesma coisa. A palavra no hebraico, se referindo a órgãos físicos dentro do ser humano, literalmente, mas com o sentido metafórico, que é exatamente como nós fazemos hoje. Quando falamos do coração físico e quando falamos do coração metafórico, ou seja, de sentimentos, da mente, sensações, emoções, vontade, intelecto. E até mesmo quando falamos, no caso de alguém que tem fé, do exercício da fé feito pelo coração humano. Então é uma palavra usada para descrever o que há de mais íntimo no ser humano. A alma, o intelecto, pensamentos, intenções, propósitos. É uma palavra que resume tudo. O coração dele pertence a Deus, conforme as palavras lá, é o que Deus olha
para esse tipo de pessoa, é o que ele gosta e tudo. Então, isso significa que ele, do melhor que ele tem dentro de si, do mais íntimo que ele tem, aquele íntimo, aquele interior, está dedicado a Deus. Então a resposta, o que eu faço para agradar a Deus? Que eu fiz há pouco tempo. Um coração decidido a agradá-lo. Ou seja, dedicar o coração a Ele. Afinar esse coração. Fazer esse coração voltado para Ele. Dedicar de mais valioso que tem a este Deus, incluindo tempo, energia, tudo. Porque se o coração é de Deus, todo o mais será automaticamente, tudo o mais que compõe a vida daquela pessoa será automaticamente incluído naquele processo de alcançar o fim de agradar a Deus. Você tem alguma visita entre nós, talvez, ou alguém que vai ouvir esta pregação, talvez esteja feliz a essa altura, pensando, puxa, eu sabia que eu estava agindo de uma maneira correta. Eu sempre quis agradar a Deus, sempre entendi que há um Criador e acredito que devo satisfação a esse Criador, eu reconheço, e ando razoavelmente dentro dos princípios que eu creio que sejam ditados, estabelecidos por esse Criador, especialmente alguém que vive num país chamado cristão, Deus, da Bíblia. Eu conheço bem as diretrizes desse Deus, e eu desde pequeno mesmo, a gente ouve esse tipo de testemunho bastante em pessoas que se convertem. Eu sempre criei, sempre levei razoavelmente a sério esse assunto e nunca debochei de Deus, nunca critiquei, nunca fiz pouco. Não, sempre levei muito a sério isso aí. Eu não roubo, eu não mato, não sou pervertido sexual, eu pago meus impostos, sou um bom vizinho, um bom cidadão. E, pensando bem, esse não é um mau resumo, não. É um ótimo resumo de vida. Mas é importante examinar, não é o que você pensa do seu coração. O coração não é meu? Então eu vou dizer como é o meu coração com relação a Deus. Eu não tenho esse direito, não? Sim, não. Tudo bem, é o seu coração que você deve dedicar a Deus, é o seu coração que Deus espera que você dedique a Ele, tudo bem. Mas quem vai definir esse seu coração não é você. Mas não é meu? Mas quem lhe criou? Quem colocou esse coração dentro de você? Ou seja, esse coração significa esse sentimento, essa razão, essa inteligência, ou essa falta de, ou esse excesso de, ou esses pensamentos, essas ideias, tudo que você tem, não foi o seu Criador? Então já começa na base a importância do ser humano ouvir o que o Criador tem a dizer sobre o próprio coração desta pessoa. Não é essa pessoa que vai definir, o meu coração é bom, o meu coração é ruim, meu coração é malvado, meu coração é bonzinho, meu coração é na nota de 0 a 10, eu acho que meu coração tiraria um 7.
Nós achamos que temos esse direito e essa capacidade, não temos nenhuma coisa nem a outra. É Deus quem tem esse direito. E já começa uma guerrazinha nesse ponto, quando se acontecer que Deus diga uma coisa sobre o coração humano ou sobre o seu coração, você é um ser humano, e você diga, não sei se concordo bem com isso não. Começou a complicar aí. Então aquele desejo de agradar a Deus e aquela tranquilidade, não, eu sempre levei Deus muito a sério, sempre quis agradar a Deus, como eu disse, eu sigo pelos caminhos dele, sou uma boa pessoa e tal e tal. Então, esse desejo começa a ter motivos para ser questionado. Porque na hora que o próprio Deus diz o que é o coração do ser humano, à vista dele, Deus, e um ser humano diz, não concordo bem com isso, já começou a desandar, começou a desafinar com esse Deus a quem a pessoa está dizendo que quer agradar. Quer mesmo? Essa é a resposta que cada um que vai dar a si mesmo. Vamos a Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Quer ver uma descrição clara que a Bíblia, a palavra de Deus, faz do que Deus pensa sobre o coração humano? Então, para agradar a Deus, tem que ter o coração voltado para Deus. Pois é. E que tipo de coração o ser humano tem? Para conhecer bem esse coração, antes de mesmo de devotá-lo a Deus. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E a passagem continua. Então, duas coisas aqui a gente pode logo concluir. Ou afirmar. Ninguém conhece o coração humano, exceto aquele que criou o coração humano. Deduz-se daí, mas eu quero reforçar com mais duas passagens esta parte de que Deus é que conhece o coração. 1 Reis 8, 17 e 18. 1 Reis, capítulo 8, versículos 17 a 18. Salomão falando, filho de Davi. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará e tal. Davi colocou no coração dele edificar um templo a Deus, e Deus viu lá dentro e disse, você fez bem em ter resolvido no seu coração. Mas, Senhor, eu não te disse. Foi aqui dentro. Isso foi um desejo interno, íntimo meu. Tu foste lá dentro captar esse meu desejo? Fui. Bonito isso. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas 28 e 9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito
voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Tudo, não há nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. Então, ninguém conhece o coração humano senão o próprio Deus. Segundo, aos olhos de Deus, o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Esse corrupto não quer dizer como os políticos em geral, não. Ou como muitos que estão aí no mundo fazendo negócio e coisa desse tipo. Corrupto é com dinheiro, comprando autoridade, se vendendo para outros e entre si. Não é esse tipo de corrupção só. Esse tipo de corrupção é pequeno, é fichinha, perto do que significa este conceito de corrupção. A corrupção financeira ali, da moral, é um aspecto desta corrupção aqui, dizendo o seguinte: não tem nada íntegro no coração do ser humano. Nada. Nada. Não tem uma parte que seja pura aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Eu não sei se aos seus olhos, né? Porque é tão comum a pessoa dizer: eu sou uma pessoa tão boa. Pessoas que não têm nada a ver com Cristo, inclusive. Porque nós vamos falar um pouco sobre os que têm Cristo. Eu estou falando agora, até aqui, eu estou falando daquela pessoa chamada do homem natural, é como ele nasce, no estado em que nasceu. É muito comum. Eu sou uma pessoa boa. Inclusive, a minha religião é a seguinte: minha religião é fazer coisas boas, o máximo que eu possa, porque eu sei que eu faço coisas ruins também. Então, as coisas boas vão se somando e, no fim, quando eu morrer, Deus vai somar as boas e as ruins e fazer uma conta de somar, né? E diminuir. Aqui ganhar, se as coisas boas que eu fiz ganharem, eu tô bem, vou para o céu. Se as coisas ruins que eu fiz ganharem, eu estou ruim, vou para o inferno. Então eu procuro compensar o máximo fazendo coisas boas e estragando ao mesmo tempo com as coisas ruins que eu faço. Essa aqui é a minha religião, a minha maneira de agir é essa. Pois é, não é assim que funciona. Deus olha e não vê nenhuma parte do coração humano que seja totalmente puro aos olhos de Deus. Está completamente contaminado pelo mal, pela malícia, pelo pecado, pelas paixões carnais, pela corrupção financeira, corrupção moral, pela corrupção ou a degradação sexual, como seja. Então, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Essa afirmação duríssima e muito antipática, olhando pelo ponto de vista de quem quer agradar os ouvintes, mas é essencial, crucial, para quem deseja realmente chegar até Deus e agradá-lo. É uma pena que a grande maioria dos seres humanos não valorizam essa verdade aqui, inclusive desprezam esse fato. O que gostam mesmo é de julgar a Deus, falar mal de Deus, criticá-lo, e como se ele fosse culpado pelos sofrimentos, as injustiças que se cometem nessa terra, e os seres humanos são pobres vítimas nas mãos desse Deus. Eles invertem. Eu vou ler mais umas 3 ou 4 passagens sobre a maldade do coração. Eu quero registrar nesta pregação aqui, neste resumo que eu estou fazendo, nesse apanhado que eu estou fazendo sobre a questão de como agradar a Deus, e já vimos que é dedicando o coração a Deus, mas tem um grande problema, é que é um coração corrupto, que nós nascemos com ele dentro, nascemos com essa natureza dentro de nós, corrupta. Então Deus quer que nós dediquemos a ele algo que está estragado,
Como é que vai ser isso? Estão vendo o nó? Para agradar a Deus, tem que dedicar todo o coração a Deus. Pois eu dedico. O problema é que seu coração que você dedica a Deus não presta. Então eu fiquei com o quê? Eu fiquei com o quê? Para agradar a Deus. Estão vendo se formando aí um impasse terrível. Impasse. Porque o coração do homem é mau, mau e mau. Quem entende isso, descobre uma chave para o caminho da salvação. Porque vai enxergar esse impasse. Aí. Basta entender que o coração do homem é profundamente mau para deixar de se impressionar com coisas absurdas que vem neste mundo e fica, eu não acredito, a que ponto chegamos, eu não pensei que ia chegar a tal ponto. Se você aceita que o coração, acredita que o coração do homem é profundamente mau, vai esperar o quê? Aliás, é porque nós não somos honestos. E somos míopes quando o assunto é ver a nós mesmos. Porque uma criança de 3 anos, talvez 2, talvez 1, mas não vai raciocinar também desta forma como eu vou imaginar. Mas uma criança que começa a ter noção, dependente da idade, de raciocínio próprio, dizer, minha mãe é tão boa comigo, por que eu desobedeço? Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto do meu irmãozinho. Por que eu vivo querendo furar o olho dele? Vivo não, às vezes só. Não é vivo querendo furar o olho dele. Às vezes não é furar o olho, é dar uma canelada nele, dar um tapa nele. Mas é mais do que eu gostaria, tem uma coisa errada. E outra coisa, por que eu minto para o papai? Por quê? Ele pergunta uma coisa, custava eu dizer, você fez isso? Fiz. Agora a consequência que vai ter, isso não importa, eu fiz. Eu chego e minto. Uma criança, e depois um menino, ou uma menina, depois um adolescentezinho, e à medida que ele vai crescendo, basta que tenha o mínimo de honestidade e o mínimo de seriedade em examinar a si próprio, que não precisa ir para a Bíblia, para os profetas, Jeremias, dizendo que Deus disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto e tal. Não precisa, não. Basta você olhar o seu e eu olhar o meu. Você sabe o que pensava e o que fazia com 4, 5 anos de idade, 6, 7, 8, 9, 10, você sabe. Você sabe o que se passou nesse pensamento, nessa mente, nesse sentimento, nesse coração, usando a palavra aí, você sabe, em várias áreas. Não é só a questão de moralidade de criança e tal, brincar de papai e mamãe, não. É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Pensamentos ruins, de inveja, de cobiça, de querer o mal, de botar o pé para o colega tropeçar e todo mundo ri do pobre coitado que se esborrachou no chão. Por quê? E quando é você que cai, você chora e fica com raiva dos que estão rindo de você. Por quê? 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque você não presta, nunca prestou. Eu não presto, nunca prestei. Nosso coração, se o ser humano for honesto, reconheceria isso. Sabe qual é o problema? É que ele não é. Porque o coração dele não é corrupto, não é mau, não é distorcido. Então ele vai bem achar que ele próprio, contra ele é isso tudo. Não acha nada. O vizinho pode ser, mas não ele. É muito difícil eu ver o ser humano dizer, eu sou uma pessoa má. Pode até ser que tenha, eu nunca vi. Deve ter. Porque o normal mesmo é ser uma pessoa boa.
Mas você matou outro. Não, mas peraí, sabe por que eu matei? Por que eu matei? Tudo bem, admito, tem horas de matar alguém por legítima defesa e tal, mas você assaltou o outro, meu amigo. Tu quer se defender, cara? Não, mas você sabe por que eu assaltei? Aí começa. Você sabe o que me causou a necessidade de assaltar? Você conhece os caminhos que eu tive de percorrer como criança? Sabe o que eu vi na minha vida? Minha mãe fazendo na minha frente, depois que o papai me abandonou por droga ou morreu? Sabe o que é ver a mãe degenerada como eu vi? Aí começa, daqui a pouco você está chorando e querendo já abraçá-lo. Depois até abraçá-lo, como ser humano que é, enquanto assiste ele na cadeia, né? E ele chegar e dizer, matei, seu juiz, e estou pronto para cumprir a lei. Não, ele é um justiçado. Agora ele pediu a carteira do outro, o outro não deu, vai fazer o quê? O ricão. Ricão no carrão bonito, baixa o vidro, dá a carteira. Não sei o que, tá ali, bufo. Ora, eu não haveria de dar um tiro? Eu não queria nem matar, eu queria só assustar. Ah, entendi. Então é exagero dizer que eu sou malvado e matei um pai de família e tal. Eu que nem família tenho. E aí vai longe. Vai longe. Então o ser humano ele não vai dizer eu sou culpado, eu não presto. Meu coração, minha índole, minha natureza é corrupta. Tem até lei, eu não sou advogado, não entendo bem, mas eu soube que tem lei que o bandido não precisa responder uma pergunta que vai contra ele próprio. Tem algo assim, depois o advogado me explica melhor. Mas tem isso aí. Ele está protegido pela lei de dizer alguma coisa que crimine a ele próprio. Por quê? Claro que os legisladores vão ter seus motivos e tal. Bem, mas eu sempre achei estranho. Se incrimina? É a verdade? Pois diga. Tudo bem. O coração do homem é ruim. Gênesis 6 e 5. Eu vou passar rápido nessas passagens sem explicá-las em detalhes, ok? Gênesis 6 e 5. É só um panorama aqui da beleza que é, entre aspas, do coração humano. Então, Gênesis 6 e 5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Isso aqui é um retrato, hein? Salmo 51 e 5. Famoso Salmo de Davi. Salmo 51 e 5. Eu nasci na iniquidade. Ou seja, a iniquidade veio de dentro, já veio embutida no recém-nascido. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Não é que a mãe dele estava em pecado, não. Quando a mãe dele o concebeu, o que foi concebido é em pecado. É isso que ele quer dizer aqui. Uma página à frente, Salmo 53, versículos 2 e 3. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo repetiu isso literalmente em Romanos 3. Mateus 15 e 19. O Senhor Jesus Cristo aqui dá uma aula de coração humano. Quando ele diz, porque do coração, estou em Mateus 15 e 19, do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa e aí vai.
É provável que alguém tomando conhecimento dessas verdades, não é nem tomando conhecimento, é sendo alertadas para essas, alguém sendo alertado para essas verdades que deveria ter percebido desde cedo, em si próprio. Alguém poderia pensar no raciocínio que eu admito que até teria certa lógica. Eu realmente não sabia que Deus me via de uma maneira tão negativa. Quer dizer que Deus vê meu coração assim? Vê. O meu? O seu. Não é o do vizinho, não. Porque o do vizinho é mesmo. Mas o meu, Deus vê assim? Vê. Tudo bem. Foi bom eu saber. Foi bom eu tomar conhecimento disso. Eu vou tomar algumas providências para corrigir essa situação. Eu sou alguém bem intencionado e eu vou tentar mesmo para valer mudar o meu coração. Se ele não presta, Deus está dizendo, eu já tinha desconfiado um pouco mesmo, até que bateu, mas eu vou tomar providência para mudar esse meu coração. O raciocínio pode até ser lógico, mas não funciona. Nesse caso não funciona. Ninguém tem poder para mudar o próprio coração. Estão vendo que está complicando a situação. Todo ser humano deve agradar a Deus. Para agradar a Deus só tem um jeito, é dedicar todo o coração a Deus. Mas o próprio Deus diz que o tal desse coração não presta. Aí o ser humano diz assim, tá bom, eu estou sabendo que não presta, mas eu vou mostrar o tamanho da minha boa vontade em te agradar, eu vou mudar este coração. Não pode. O que está ficando? Vocês estão vendo a parede em que Deus coloca o ser humano que quer agradar a Deus. Se não quer agradar a Deus, não está nem aí toca para frente. Espera a morte chegar, espera o julgamento de Deus, você vai ver o tamanho do fogo do inferno. Mas tudo bem, não está nem aí, não crê nem que Deus existe, o outro crê, mas não está preocupado em agradá-lo, isso aí, ok. Mas o que quer agradar a Deus de verdade, ou que há algo de legítimo, não é nem legítimo, é sincero nisso, Deus vai, pum, encosta contra a parede mesmo. Aí chega Jeremias, no capítulo 13, versículo 13, aliás, versículo 23, Jeremias 13, 23, aí nós lemos: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, porque a resposta é não, né? Se fosse possível, também vós poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Meu amigo, mais uma notícia ruim para você. Você não vai conseguir mudar seu próprio coração. O coração é meu, as providências são minhas, eu que sei onde é que eu tropeço, eu conheço os meus pontos fracos, e eu estou dizendo que eu vou mudar esse coração. Vou tomar providências, vou ler livro, vou fazer curso, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou mudar esse coração. Aí vem de novo a Bíblia e diz: vai não. Nem querendo. Você não muda. A não ser que você chame aqui uma onça pintada, como o nome já diz, e fazer com que ela fique despintada. Ela perca as pintas pretas todinhas, fique bem amarelinha, ou o contrário. Se ela conseguir fazer isso, então você está autorizado. Quer dizer, você está... Eu concordo, você pode mudar o seu coração. Ou alguém que tem a pele negra virá ter a pele branca. Ou alguém que tem a pele branca passar a ter pele negra. Não muda. Então, se mudar, você pode mudar o seu. Mas não pode, então você não pode mudar o seu. É a mesma coisa. Em suma... Tem outras passagens que eu não vou ler. Em suma, mesmo sinceramente desejoso de agradar a Deus, o homem natural, a pessoa, qualquer um que seja, nada pode fazer para que o coração se torne limpo e aceitável perante Deus. O gato é por natureza inclinado a latir, né?
né? Não, é inclinado a miar. O cachorro, o cão, é inclinado a latir. O ser humano é inclinado a pecar e a desagradar a Deus. É uma inclinação da qual ele não consegue escapar, independentemente de onde ele nasceu. A cor da pele, a riqueza dos pais, a nacionalidade, independente da época, qualquer coisa. Pastor, diga logo, o homem está sem saída, não é? O senhor mesmo acabou de dizer que Deus colocou o ser humano numa parede, não tem quem tire, no impasse. É. Então está sem saída, não é? Eu diria sim e não. A Bíblia diz, né, eu diria, a Bíblia aponta a resposta sim e não. Sim, se for depender da própria capacidade, do próprio desejo, das próprias providências. A resposta é sim, está sem saída. Não tem absolutamente qualquer possibilidade de um ser humano agradar a Deus de maneira plena por si próprio. E não, ele não está sem saída, porque Deus apontou uma saída. Atos 15, 8 e 9, uma saída que o apóstolo Pedro apontou para ela lá em Jerusalém. Claro, poderíamos citar dezenas de passagens aqui. Quando ele estava falando na conversão dos gentios. Atos 15, 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo. Vamos para o começo, logo do versículo 7. Havendo grande debate, 7, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, olha aí o tom, afinadíssimo com as Escrituras, claro. Deus lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, aos gentios, os não-judeus, que não conheciam a Deus, como também havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Pronto. Aqui está. A passagem aparentemente diz assim, então, tão natural, tão normal, sem grandes impactos, né? Mas aqui está o segredo. Qual é o plano de Deus? Purificar o coração que não presta, que é corrupto. Deus mudar este coração. Ele se propõe a mudar, purificar. Purificar significa tornar, então, não mais corrupto, não mais estragado, não mais deturpado, não mais depravado. Ao contrário, torná-lo puro, para poder ser aceito por um Deus puro e santo. Então, Deus tem o poder de mudar o coração. Já vimos que o ser humano não tem, mas Deus tem. E essa transformação que Deus opera consiste em ter o coração purificado pela fé. Explicando em poucas palavras, através da fé que Deus dá, o pecador se convence de que está
perdido em seus pecados, não tem solução para mudar a própria natureza com a qual nasceu, ruim, crê na salvação que Jesus Cristo, o Filho de Deus, operou quando veio este mundo 2000 anos atrás, conforme a palavra de Deus, conforme os evangelhos, conforme o Novo Testamento, como o Velho Testamento apontava. Crê na salvação de Jesus Cristo, arrepende-se na salvação de Jesus Cristo, digo, que Jesus Cristo operou e oferece. Arrepende-se e pede perdão a Cristo. Nesses momentos, os pecados desta pessoa são limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, aquela pessoa se torna purificada de coração novo. O Espírito Santo passa a habitar imediatamente naquela alma, selando aquela alma para o Senhor Jesus Cristo. Em pouquíssimas palavras aqui, de maneira bem resumida, é o processo de conversão a Cristo, como nós conhecemos. E aí, amigo, amiga, só passando por esse processo para saber a maravilha que é. Então, vou dedicar os últimos minutos para os que já são crentes, mas deixando então aqui você que não conhece a Cristo ainda, peça a Deus o seguinte: Senhor, eu tenho sincero interesse em te agradar. Eu já tinha desconfiado que meu coração não é nessas coisas todas não, mas parece que é muito pior do que eu pensava e que eu não vou conseguir mudá-lo. Então só tem um jeito, é tu mudá-lo, para que eu possa te agradar de uma maneira plena. Porque aí sim, conforme Hebreus 11:6, que eu não vou ler, diz: sem fé é impossível o quê a Deus? Agradar! Exatamente o nosso tema. Como eu faço para agradar a Deus? Com fé. Passei esse tempo todinho, quase, comi meus minutos todinhos aqui para explicar que só tem um jeito. Começamos dizendo que era oferecendo o coração a Deus. Ele dizendo isso. Mas o coração não presta. Então vou mudar. Não consegue. Então estou sem saída. Está, por um lado. Pelo outro, fé. Pela fé, Deus purifica o seu coração. E obviamente não vou ter mais tempo de explicar muitas coisas aí com relação a esta fé. Porque eu quero passar para aqueles que já passaram por esse processo, já têm esta fé, já têm um coração novo. Como Deus diz, eu vou pegar o coração de vocês de pedra e transformar, colocar o coração de vocês sendo de carne, também metaforicamente. Muito bem, você então já tem condições de agradar a Deus, porque você já é crente, já foi justificado pela fé e tudo isso. Mas surge uma pergunta: será que o crente deve se contentar em saber que agora tem um coração com possibilidade de agradar a Deus? Ou precisa colocar esse coração para funcionar e realmente agradar a esse Deus maravilhoso? Meu coração foi mudado. Então já tenho condições de agradar a Deus. Ótimo. O Espírito Santo habita em mim. Ótimo. Fui purificado pela fé em Cristo. Maravilhoso. Então agradar a Deus vai ser a coisa mais fácil desse mundo agora. É só querer. Vai ser facílimo. Vai fluir em mim a capacidade de agradar a Deus. Porque eu já posso. Já foi colocado em mim um coração de carne, tirado o coração de pedra. O Espírito Santo fala em mim agora, porque ele habita em mim, fala de Cristo, eu entendo, que eu sou iluminado e até certo ponto entendo várias coisas da Bíblia. Então vai ser um caminho altamente, é tão automático que vai ser, tão natural que vai ser meio automático. Você agradar a Deus. Não, não e não.
crente deve se conscientizar de que ele tem capacidade agora, sim, de agradar a Deus. Agradar mesmo, em Cristo, via Cristo, pelo sangue de Cristo. Certo. Mas o crente ainda está emaranhado nos seus pecados. Já foram perdoados esses pecados, mas ainda atrapalham, ainda impedem o desenvolvimento mais gostoso da nossa comunhão com Cristo, da nossa capacidade de agradar a Deus. Então, fica aí, vou deixar que cada um de nós crentes pense isto. Será que eu estou indo pelo caminho de desenvolver, mesmo contra obstáculos, desenvolver essa capacidade que agora eu tenho em Cristo, eu adquiri, não bem assim, me foi dada, melhorou, eu recebi de presente essa capacidade, agora eu tenho, mas eu estou usando, eu estou desenvolvendo esse agrado a Deus na minha vida, eu estou alcançando esse objetivo, usando a capacidade que me foi dada, porque não é automático, absolutamente. Um filho coloca para o pai no dia dos pais, pai, eu queria ser mais obediente, eu queria te fazer menos raiva. Deve ter muito cartão assim. A criança está mostrando que sabe a distância entre o pai, entre o que o pai gostaria que essa criança fosse e o que realmente ela está sendo de fato. Não está dizendo que não ama o pai, que não gosta do pai, não quer saber do pai. Não, não. Ao dizer assim, eu queria ser mais obediente e te fazer menos raiva. Uma sinceridade muito gostosa de um pai ler de um filho e que mostra que o filho está consciente que não está alcançando o grau que o pai gostaria que aquele filho fosse obediente. Eu queria ser mais obediente. O próprio menino está reconhecendo que há uma distância entre o desejo do pai e a realização por parte do filho. Muito interessante. Como é que está, irmão em Cristo, irmã, a sua conscientização sobre essa distância entre o que o pai gostaria que você fosse, em termos de filho, de obediência, e o que você realmente é? Você reconhece que tem uma distância? Certamente que eu acho que ninguém vai ter aqui a presunção de dizer assim, eu acho que não tem distância nenhuma. Tudo que o pai, tudo que Deus deseja de mim, eu já sou. Ninguém vai ter essa presunção. Ok. Já é alguma coisa. Mas será que isso lhe incomoda? Perguntando de outra forma, isso faz com que você tome providências na sua vida para que essa distância diminua? Eu reconheço que tem uma distância. Claro, olha, e sinceramente é uma distância grande entre o que Deus gostaria de mim e entre o que eu sou. É grande, é. Essa distância pode variar, ela pode diminuir, inclusive aumentar também, mas que tal ela diminuir? Ela pode diminuir? Pode. Depende de alguma coisa do seu desejo, da sua consciência, de atitudes suas, para andar nesse sentido, de aproximar cada vez mais o que Deus deseja de você, o que você realmente é? Pode. Está tomando providências? Essa é a pergunta. Ou o desafio que eu queria deixar com os crentes. E nós sabemos que se fôssemos resumir o que Deus deseja do crente para agradá-lo, estaria na palavra amor, amá-lo. E aí já precisaria de mais tempo para explicar melhor que esse conceito de amar vai trazer todo o restante. Automaticamente a questão de obediência, a questão de santidade, a questão de sacrifício no sentido de não atender à carne, de se segurar nas tentações, todo o conjunto, o corpo do que nós conhecemos
com providências, ações e atitudes cristãs, eles vêm desta fonte primária, que é o amor a Deus. Está lá em Deuteronômio 6:5, eu não vou ler, a passagem é bem conhecida, em que Deus diz que Ele quer ser amado de todo o coração, toda a sua alma. Então, peça a Deus: Senhor, me ajuda a te amar cada vez mais, com tudo que acompanha isto, que de fato é toda uma série de atitudes, como eu falei. Voltando ao início, então, o crente que quer agradar a Deus não vai ser dando mais dízimo. Desculpe aí o pessoal do conselho que está esperando que o dízimo melhore, que não está essas coisas todas. O pastor diz o contrário. Eu não estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que não passa. A origem, nem não passa, a origem de você agradar mais a Deus não vai ser dando mais o seu dízimo. A origem não vai ser você vindo mais aos cultos, você falando mais de Cristo. Nada disto é a origem. Parece, né? É tão forte que, pastor, como é que o pastor tem coragem de dizer um negócio desse? Não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia está dizendo que não é a origem de eu amar mais a Deus, ou de eu agradar mais a Deus. Não. Orar, então orar. Agora que ela vai dizer que não é a origem orar. Não. Amar. Amar é a origem. Do amor, você vai ter mais vontade de ler a Bíblia, de dar mais, ser mais generoso com as suas coisas, para Deus, para a igreja. Aí vem tudo. Aí vai ter mais vontade de ouvir a palavra dele, vem tudo. Mas amar. Quer agradar a Deus? Ame a Deus. Você crente no Senhor Jesus Cristo. Quer agradar a Deus? Você que não tem Cristo, peça a Deus que purifique o seu coração, porque você está completamente impedido pela sua própria natureza de agradar a Deus. Nós crentes estamos com essa vantagem. Já temos condições de agradar a Deus. Mas nesta terra, irmãos, ainda será bem difícil nós conseguirmos atingir um nível elevado de capacidade na prática de realmente estar agradando a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a responder para nós mesmos o que eu faço, na minha condição, crente ou não crente, crente forte, crente fraco, não crente, rebelde, não tão rebelde, como for, qualquer coração. Que cada um ore a Ti pedindo, peça, mas a capacidade de Te agradar, não tendo Cristo ainda. E uma vez tendo, a felicidade de desenvolver melhor esta capacidade. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.